Olá, pessoal, espero que vocês estejam bem. Aleph, tudo bem com você? Tudo bem, Mari, com você? Comigo tá tudo certo. Bom, vamos fazer o nosso pós-jogo de São Paulo e Atlético Paranaense. Gostaria de começar perguntando aí o que que você achou da escalação mista que fez o Crespo. Então, eu esperava que ele fosse com o time titular, né? Tem alguns desfalques para o jogo contra o Inter, então eu esperava que ele começasse com o time titular, principalmente com o Ferreirinha, né? Mas, sendo misto, né, a gente acompanhou e o Atlético Paranaense também estava misto, né? Então, a gente entendeu o lado dele, né? Para não desgastar tanto no Brasileirão. Eu concordo em partes. Porque eu acho que a gente teria outros momentos oportunos para poupar alguns jogadores. Esse daqui era muito bom, porque a gente poderia, exatamente como você comentou, contar com os pendurados e utilizá-los nessa partida desde o início, e aí, caso fosse necessário, trocá-los, né? Pode ver que o cara do Sim. gol não foi o cara que começou, né? Um dos, né? No caso, o Ferreirinha, que é o que a gente já tinha comentado, Aham. inclusive. Você acertou, que seria o do Ferreirinha e Certeza. Luciano. O Luciano não fez, mas o Ferreirinha fez. E eu tinha comentado exatamente o que aconteceu sem o nome dos jogadores, que seria um gol de ataque e um gol de Tem meio meio de campo. campo, né? Então, Sim. assim, a gente estava esperando algo assim mesmo. E não aconteceu, e isso faz com que a gente fique em desvantagem, porque agora a gente só tem um. É como se fosse 1-0, vai, vamos dizer assim. Então a gente não tem tanta É perigoso, vantagem né? do jogo lá, exato, que é perigoso. Querendo sim ou não, é perigoso. Tem até um meme que fazem que 2-0 é o placar mais perigoso do futebol, né? Então o São Paulo poderia ter tomado cuidado nos 2-0 e aí tomou um gol, ela muda toda a situação. E falando o que você falou também, sobre o que a gente pensou do time titular começar, até por isso que o Luciano não fez gol, né? Acredito que se ele tivesse começado, talvez seria o primeiro gol dele, né? Então, Então já muda tudo ele entrar depois, fica outra partida. E eu mas senti também, desculpa, pode pode falar. falar. Não, eu ia perguntar quem que eu lembro que o André Silva iniciou. E gente, só para comentar, assim, eu acompanhei o primeiro tempo na rádio, eu estava dirigindo, então eu não prestei muita atenção na escalação, mas o André Silva começou, não foi o Luciano. Quem que começou com ele no ataque? Ele começou com um atacante só? Não, né? Foram dois. Foi o André Silva. Eu acho que o Luciano começou, não hum, começou, não? Nossa, agora me perdi se o Luciano começou ou não. Mas eu vi que Mas o André Silva estava na frente. Não, o Luciano entrou depois. Eu entrou lembro que o depois. Luciano entrou depois. Tô lembrando agora. O André É, Silva acho que começou sozinho na frente. Não tinha outro atacante. Porque o Ferreirinha também não começou. então, mas assim, de todo modo, mais algum ponto sobre a escalação mista do Crespo? Eu acho, bom, olha, eu não concordo, tá? Eu acho que poderia ter sido feito de uma outra forma e teria outras oportunidades para poupar os jogadores. Ainda mais jogadores que fazem gol, né, gente? Então, assim, não fez, na minha opinião, não fez. Apesar, apesar do Atlético Paranaense estar em décimo na Série B, tá cheio de resultados ruins, o Atlético Paranaense não é um time bobo e nem ruim. Eu já pensei isso antes mesmo da partida começar. Que ia ser um jogo duro, tem muitos jogadores conhecidos lá, tem um time bom, só tá tendo maus resultados, então não dava para o São Paulo entrar com time misto. E outra, uma coisa que deixa o torcedor com o coração na mão, né? Jandrei no gol. Jandrei no gol não passa confiança. A gente já notou isso há anos, a gente já viu isso no estádio, né? A gente já Foi. sofreu isso dentro do estádio, vendo de pertinho o Jandrei espalmando bola, perdendo, errando o lance, a gente ali atrás do gol pertinho. Não, o Jandrei não passa confiança. É muito estranho um jogador desse porte estar no São Paulo hoje. Eu acho que, apesar de ser reserva, não tem o tamanho do São Paulo, um jogador assim. Ele Não tem muita definitivamente confiança. não é um bom reserva. Isso é fato. Por exemplo, eu acho que não precisava ter poupado o Rafael, né? Sei lá. A gente precisa ver o que que ele Goleiro não alinhou, precisa poupar o tanto, que ele, né? o que ele prometeu para os jogadores, porque com certeza teve uma conversa, ele está chegando agora, o Crespo vai saber o que que eles
Conversaram, mas assim, deixa o torcedor preocupado, com certeza. Tá alinhando o elenco, né? Tá, tipo, juntando as peças. Você vê que ele deu oportunidade pro Luan, deu oportunidade pro Mike, outro ponto que a gente pode falar também. Deu oportunidade pro Mike. Não entrou tão bem ontem, talvez seja a pressão da torcida, primeiro jogo, né? Ele entrou num resultado afunilado, né? Tava 2-1, então acho que ele tirou o Cedric mais por precaução, né? O Cedric tomou um amarelo bobo, que deu uma cotovelada do nada no jogador, então tomou um amarelo bobo, saiu. O Mike não entrou tão bem ontem, mas eu acredito que seja pressão mesmo de primeiro jogo, né? A estreia sempre é mais complicado, né? Para um jogador bem jovem como ele é. É, não, eu Inclusive, o Mike é concordo daqui sim. do meu bairro, né? O É, Mike é daqui de perto, né? legal. Quem sabe você não tromba com ele aí algum dia. Era bom, nossa, que legal. Aí posta a foto e manda aqui, a gente coloca na edição do vídeo e no Instagram Coloca. do canal. Inclusive, eu já tenho foto com os jogadores, né? Tirei uma vez. Boa. Tenho algumas aí. Tenho com o Lucas e tenho com o Rodriguinho, outro jogador que a gente pode falar. Então, aproveitando o gancho, comenta da atuação do Rodriguinho aí, que tem um lance dele na partida que eu quero que você comente, muito específico, que tá todo mundo falando, que é um lance que até o pessoal tá falando que lembra o Kaká e assim, calma, né? Acho que nesse lance É, até lembra, mas vamos com calma. Comenta aí. então, o Rodriguinho, eu acredito que estava faltando mais oportunidade para ele, né? Foi o primeiro jogo dele de titular, que ele começou a titular. Eu acho que ele precisava dessa confiança a mais, né? Ele já tinha mostrado um pouquinho do potencial dele contra o Fluminense, né? Com aquele chapéu que ele deu para trás e quase faz um golaço, né? Ia ser um gol Puskás praticamente, né? É, Que ele deu um chapéu, foi para frente, cortou para a esquerda, chutou de. Ele é destro, chutou de esquerda. E ontem foi estilo Kaká mesmo, lá lembrou o Rio São Paulo lá, que o Kaká veio de lá de trás. Claro que são gols bem diferentes, né? Ele veio pela ponta ali direita já, mas é um menino que tem grande potencial. Acredito que ele tem um grande potencial. O Rogério Ceni já falava isso, né? Até hoje olhando o Instagram eu vi que a ESPN, se eu não me engano, o Sport Center, postou que o Rogério Ceni já falava que ele tinha potencial lá em 2022. Então acho que tava faltando oportunidade para ele, né? Ele entrava muito sem confiança, entrava em resultado complicado. Então ele demonstrou um bom futebol e foi muito feliz de a inteligência, né, dele chegar na ponta da área. Muitos jogadores chegam na ponta da área e cruza reto, né? Ali mesmo. Já o goleiro pega, ou a zaga tira. Ele olhou para trás, né? Cruzou certinho. O Ferreirinha também foi muito feliz. Acho que foi muito inteligente na jogada. Você vê que ele joga por cima, né? Quase bate no Luciano. Foi inteligente o Ferreirinha, que era para ter começado o jogo, né, Mari? a gente Acho já que. tinha falado isso no pré-jogo, né? Então, Uhum. nosso pré-jogo tá bem certeiro. Tô gostando de ver. Ainda mais que ele não vai jogar domingo, né? Ainda mais que ele não vai jogar domingo, exatamente. E aproveitando o gancho do Ferreirinha, fala um pouco sobre a atuação do Pablo Maia, o outro autor do gol. Ah, Pablo Maia, sou suspeito para falar que eu gosto muito desse jogador. Eu gosto muito do Pablo Maia. Esse ano, quando ele machucou, eu falei, perdemos o Paulista. Ele é um cara que domina meio campo, mas depois, infelizmente, quando ele voltou de lesão, ele tava muito ruim. Ele tava, sei lá, sem ritmo de jogo, ele se perdia na marcação, mas ontem ele entrou muito bem. E o Pablo Maia, quando chuta de fora da área, teve até uma brincadeira na internet também, pra ele é pênalti, né? Toda É, vez que ele arrisca de fora da área, ele acerta, né? Incrível como ele chuta muito bem de fora da área. Deu espaço pra ele, então ele foi muito feliz no lance. Acho que foi muito bem. Pablo Maia também, pra mim, nota 9 ontem. já Uma que você, atuação muito boa. já que você comentou, né, que o Pablo Maia sofreu lesão aí, vamos falar de uma outra possível lesão. A gente não sabe até que ponto que é, parece. Dizem que talvez tenha sido algo muscular. Vamos falar um pouquinho do Wendel e o quanto que isso impacta no Sim, São Paulo. sim, o Wendel também não entendi o lance dele na hora da lesão. Acho que foi na hora que ele tentou chutar no gol, né? Ele ficou sozinho ali. É, um cara que tava indo bem, né? Tava fazendo bons jogos, veio bem contra o Corinthians, tava tendo mais confiança, né? Chegou badalado, né? Nossa, o Wendel chegou, o Enzo vai ficar na reserva. E, tipo, fez jogos ruins e nos últimos jogos estava indo bem, infelizmente. São Paulo sempre sofre com isso, né? É, Alguém tá indo muito bem e se lesiona.
Aconteceu com o Pablo Maia, aconteceu com ele, com o Alisson. Então a gente espera que se recupere logo, né? Eu acho que não tem notícia ainda, né? Se ele vai, quanto tempo vai demorar ou se foi algo muito grave. Olha, se tem, eu não vi, sendo bem sincera. Mas é isso, o São Paulo, então, é um time que, com essa série de lesões e a volta demorada desses jogadores, tá dando oportunidade para todo mundo, né? Vamos pensar dessa Sim, forma. tá mesmo. Tá mesmo. É, pode Começou ser pelo bom, Mike. pode ser muito ruim. Então, assim, vamos só torcer para que ele tenha uma recuperação rápida e volte a jogar pelo time, porque, bom, mais um, a gente já A nem gente tá liberou os que precisando, estavam né? lá. Difícil, Sim, lotado esse departamento médico do São Paulo. Tem que entender, porque, cara, ele não jogou tantos jogos para dizer que, na fadiga muscular toda vez e tal, e dizem que ele fez um não. sinal como se fosse estiramento, né? Então, precisa entender o que está acontecendo com essa preparação física, né? Enfim, vários Estranho, né? pontos O aí. Lucas já tá há um tempão, né? O Lucas parecia uma coisa tão simples, o lance também, e já tá há tanto tempo. E outra, a nossa lateral esquerda não tá lotado de jogador, né? Só tem ele e o Enzo. Então, se o Enzo der algum problema com o Enzo, vai quem pra lateral esquerda? Não tem. Vai improvisar, Vai né? improvisar, Vai lógico que colocar, vai improvisar. vai colocar quem de volante, meu Deus? Não tem nenhum canhoto. Então, Que nem na época, eu lembro que o Rogério Ceni colocava Lisieiro, né? Não tem um canhoto agora. O canhoto que tem tá mal, que é o Luiz Gustavo também, tá afastado. Então, não sei o que que vai acontecer. Ou ele vai jogar o Alan Franco lá, o Ferrarese. Complicado. mas Então, a gente deve espera para que não esteja. esquerda, acho estranho. Eu não É, sei. na direita já é complicado, né? Então, já não tá bom, vai piorar. Imagina, né? Na época que tinha o Moreira fazia a direita e a esquerda, né? Mas não, hoje não tem um jogador ali, não. Então, seria bom que ele voltasse, né? Vamos torcer para ele voltar, porque senão o Enzo vai sofrer ali, só vai ficar o Enzo todo jogo. É, Então ele precisa de um descanso também, né? Senão acaba se lesionando também. Mas a atuação para mim foi muito boa. Ah, outro jogador que a gente não falou que vem bem sempre, e ontem também estava muito bem, Marco Antônio. Marco Antônio tá muito confiante, tá jogando muito bem. Na hora que eu tava assistindo, eu tava até brincando. Nossa, o Iniesta tá ali no meio, porque ele tá jogando o é. fino da bola. Então tá merecendo mesmo, tá ali de titular. Tomou posição mesmo. Então a volância ali acho que tá bem. Se você ver, tá bem disputada, né? Todos os volantes estão indo bem, né? Pablo Maia, Alisson, Bobadilha e. Quem foi que eu falei agora? Já até esqueci. Pablo Maia, Alisson, Bobadilha e o Marco Antônio. Uhum. Então, a gente de volante a gente tá bem servido, né? Só a gente É. tá precisando da volta dos armadores, né? Oscar e Lucas, infelizmente, por lesão. Laterais também, como você mesmo disse, a gente não tem muitas opções, então se a gente tem lesão, a gente sobrecarrega um, e aí se também lesionar, a gente fica sem, vai ter que improvisar, e todo improviso é arriscado, porque não é a posição do cara e tudo mais. Sim. Compromete a marcação, compromete tudo, né? Tudo. Verdade. Exato. Mais algum ponto que eu esqueci de comentar? Não, acredito. Alan Franco também foi muito bem. Alan Franco tava. Os zagueiros têm que trabalhar em dobro, né? Quando o Jandrei tá no gol. Então, Alan Franco tava muito ligeiro. Alan Franco não deixava passar uma. Quando o Atlético fez um gol que veio pra cima, um gol bobo que a gente tomou também, né? Foi. O São Paulo se defendeu bem. O Alan Franco tirava todas as bolas, não deixava ela nem lá atrás. Já tirava pra frente, já foi muito bem. Alan Franco também, muito bem. Acho que os dois da zaga, Arboleda também. Mas o Alan Franco sempre está se destacando bastante. Eu É a acredito que é isso. nossa dupla, né, de zagueiros, meu, eles encaixam assim muito bem. Gosto muito de ver os dois atuando juntos. Incrível, né? É, Incrível, muito bom que deu certo essa dupla. Menos uma dor de cabeça. é pelo menos isso, né? Uhum. É. Já que a gente não tem goleiro, né? Não, a A não ser gente, o Rafael. cara, assim, eu não gosto muito de criticar jogador, embora as pessoas digam o contrário sobre mim, que eu sou corneteira, eu não sou corneteira, eu falo a verdade, cara.
realmente é muito difícil ver o Jandrei jogando, né? A gente fica o tempo todo apreensivo, a gente nunca sabe o que que vai ser. Enfim, Então, e quando tava 0-0, o Atlético Paranaense perdeu um gol na cara. Então, teve também coisas dos atacantes perderem gol, né? Porque o Jandrei, não sei, ele não passa confiança. acho que Então, ele também não tem muita confiança, porque eu lembro que teve uma época que ele estava jogando direto, que acho que foi a época da sim, convocação do Rafael. Parece que ele pegou no tranco. Nas últimas ele estava, tipo, fazendo defesas importantes, estava tendo um pouco mais de confiança. Mas é aquilo, né? Mesmo para ser um acho que é a questão do reserva, ritmo do jogo, né? precisa melhorar muito, né? Para ter, Hum. para realmente ser um bom reserva e não um reserva porque sim, é o próximo da lista que vem. Porque se fosse esse o caso, coloca o outro menino alto lá, o O Yang. Yang. Então, e a Uhum. gente é uma É. incógnita, a gente não vê esse cara O jogando. Yang não teve nenhuma oportunidade ainda, né? Não Eu que acho eu que me ele não lembre, teve cara. nenhuma ainda. Não. Que é uma Ele não jogou incógnita também. nenhuma. Se acontecer uma convocação de Rafael e uma lesão de Jandrei, vamos supor, Deus me livre, um negócio desse. Vai entrar nas pressas. Mas aí, como é que. E aí a gente não sabe nem o que esperar, né? Então, assim, tudo bem, vamos dar oportunidade pra todo mundo, então todo mundo mesmo, inclusive esse menino aí, né? O Yang. Então, isso aconteceu no passado, né? Não sei se você lembra. A gente ficou uma época sem goleiros que teve que atuar um menino que era super inexperiente, porque não tinha os outros machucados. E a gente empatava à toa, tipo, eu lembro que a gente empatou 3-3 com o Inter, porque o pessoal lá da frente estava fazendo parte dela, e ele tomava gols super bestas, mas porque entrou despreparado. Por exemplo, o jogo de ontem podia colocar o Yang, É, se era né? pra Um dar um jogo mais descanso assim. pro Rafael, então, assim. É. Não vejo por quê. Cara, eu juro, não é criticando. É só realmente falando a realidade. Todo mundo tá vendo isso. Mas tudo bem, É, né? a O gente, Crespo a sabe o gente time que ele tá tem. treinando. Então, e a gente tem exemplo disso, né? Por exemplo, o Lucas Perry tava na situação do Yang. Olha como ele arrebentou em outros times aí, né? É, às vezes o que falta é Arrebentou no oportunidade. Botafogo, foi pra Europa, faltou oportunidade. E o É. São Paulo só emprestava ele o tempo inteiro. Então tem isso também, né? Fora esse lance É de isso. goleiros e escalação mista e tudo mais, tem mais algum outro ponto para comentar? Acredito que não. Esse Bom, jogo eu acredito que não. da minha Acho parte que também, tá, né? a gente fez o check-up inteiro. Acho que sim. Bom, então é isso, pessoal. A gente fica com o pré-jogo, talvez ainda é uma incógnita por questões de força maior. Talvez a gente não grave o pré-jogo de Inter e São Paulo, mas a gente grava o pós-jogo. Isso é certo. Tá certo. Até mais, galera. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.